Apocalipse capítulo 21, o livro das revelações. O louvor que acabamos de cantar diz que somos preciosos para Deus. E ainda que para o mundo não tenhamos valor algum, Deus reconheceu o nosso valor. Deus achou algo em nós que agradou o seu coração. E Ele decidiu não desistir de nós. Independente da forma e da maneira que estávamos, Ele nos escolheu, não desistiu e nos separou para viver uma vida diferente com Ele. Deus faz dessas coisas. Houve uma época que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá estava tão afastado de Deus. Os profetas estavam corrompidos. Os profetas profetizavam aquilo que agradava ao rei, aquilo que agradava aos ministros, aquilo que agradava o povo. E tudo aquilo que agrada a carne, tudo aquilo que agrada ao homem, automaticamente desagrada a Deus. E aí Deus permite que o povo fosse feito cativo pelo Império Babilônico, que na época era o império mais poderoso da face da terra. E o rei Nabucodonosor deu uma ordem para que eles destruíssem a cidade de Jerusalém, que fizesse de Jerusalém uma terra de assolação, de deserto, de ruína, que matassem, que exterminassem aquele povo. Interessante que o rei diz: separa para mim somente os carpinteiros, os ferreiros, os que têm linhagem real, sangue real, os escribas, os que sabem ler, os que sabem escrever. Resumindo, separa para mim um tipo de pessoas, um grupo de pessoas, melhor dizendo, que tenha algum ofício, que tenha alguma qualidade, que tenha algum valor, que tenha algo que se possa aproveitar. Esses vocês não matam. Esses você traz cativo aqui para a Babilônia. Olha que interessante. Até o inimigo, ele sabe o potencial que você tem. Até o nosso inimigo sabe o potencial que a gente tem. E ele tenta aproveitar isso. Agora imagina Deus reconhecendo o seu potencial, reconhecendo o seu valor. Ainda que o mundo não viu este valor, de que importa os olhos do mundo? Eu me preocupo com o que Deus pensa de mim. Nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus pensa de nós. E aí, comparando as nossas vidas com o povo de Jerusalém naquela época, quantos que viveram ao nosso redor, quantos que já tiveram conosco lá fora, outrora, e não tiveram a mesma
oportunidade que nós estamos tendo nesse exato momento. Eu e você estamos aqui tendo a oportunidade de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de aprender em Deus, de aprender da palavra. E muitos não tiveram, muitos já desceram a sepultura. E se isso aconteceu comigo, se isso aconteceu com você, é porque certamente Deus reconheceu o valor que você tem. Deus reconheceu o valor que você tem. E Ele sabe que você é lapidado, transformado, forjado segundo o caráter de Cristo. Você é um tesouro, você é uma joia, você é uma arma, você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. E mesmo que pareça que o tempo de cativeiro seja um tempo de escassez, Deus revela ao profeta Jeremias, e ele envia uma carta e ele diz que aquele período que eles iam ficar cativos na Babilônia seria um período de 70 anos. Mas para que lá eles plantassem, eles colhessem, eles edificassem suas casas, eles casassem suas filhas, seus filhos, ou seja, eles vivessem. Porque até no meio do cativeiro, Deus estaria cuidando e providenciando tudo para eles. E no final do término desse cativeiro, Deus retornaria a eles a sua origem, a sua terra. E restauraria e reconstruiria tudo novamente. Esse período aqui não é para nos matar. Se fosse para morrermos, teríamos morrido lá fora. Esse período aqui é para ter um encontro com Jesus, que é a vida, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Se Deus nos deu essa oportunidade de reconhecer o nosso valor, é porque Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Apocalipse 21, versículo 7. Versículo 7. Amém? Amém. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor, irmão, aquele que vencer, alcançará o direito de se tornar filho de Deus Todo-Poderoso. Interessante que o livro de Apocalipse ele é escrito pelo apóstolo João, conhecido por muitos como o apóstolo do amor. Enquanto os outros apóstolos já haviam sido perseguidos, já tinham sido mortos por pregar a palavra, por levar o evangelho, por testemunhar o que Cristo havia feito na cruz, que tinha ressuscitado ao terceiro dia. E a igreja e o Império Romano na época não queria que essa notícia se espalhasse, que essa notícia fosse divulgada. Mas os apóstolos de Cristo estavam fazendo com que o número de pessoas que se convertesse ao evangelho crescesse cada dia mais. E a perseguição aos apóstolos começou. Mas ficou João, o único que na hora que Jesus estava pregado na cruz não tinha se escondido. O único que não tinha fugido, ele ficou lá até o final. Então Deus o escolhe e o separa. E de todas as maneiras que capturaram João, que tentaram prender, que o mergulharam em um tacho de óleo fervente, em tudo isso
Deus o deu livramento e não permitiu com que João morresse, igual os outros apóstolos tinham morrido. E o imperador romano, depois de várias tentativas de tentar matar João e não ter êxito nisso, ele decide enviar João para o exílio. Existia uma ilha de mineração chamada Ilha de Patmos, onde o Império Romano enviava pessoas capturadas para lá trabalhar como escravos até morrer. E suas famílias nunca mais tinham notícia. Ninguém mais nunca mais ouvia falar do nome daqueles homens que tinham sido levados para ser escravos na Ilha de Patmos. Por lá eles morriam, e por lá eles ficavam, e por lá suas histórias, seu legado eram apagados, eram esquecidos. E essa era a ideia do imperador romano, que o nome de João fosse esquecido e que o evangelho que ele pregava fosse juntamente com o nome dele esquecido. Mas as coisas não aconteceram muito bem. As coisas não aconteceram muito bem da maneira que os romanos esperavam. Mas as coisas aconteceram muito bem para o plano, para o propósito de Deus e para as nossas vidas. No lugar onde era para ser o fim da história de João, aquele exílio, no lugar onde era para ele morrer, Deus começa a se revelar a ele. Deus começa a mostrar a João coisas que homem nenhum tinha visto. Deus envia um anjo para começar a revelar a João os acontecimentos que estariam por vir. E que até o dia de hoje tem revelações e profecias que estão acontecendo em nosso meio. Ou seja, talvez você possa se sentir sozinho em determinado momento. Alguns em nosso meio podem se sentir esquecidos. Pode achar que a sua vida terminou, que as coisas não têm mais conserto, que você veio para um lugar para ficar esquecido por tudo e por todos. Mas saiba de uma coisa: Deus tem lembrado de você todos os dias, no seu deitar e no seu levantar, em cada atitude sua, em cada pensamento seu, em cada oração feita, em cada lágrima derramada. Deus, Ele está perto de você para te revelar, para te mostrar, para te ensinar coisas que talvez você ainda não sabe, mas que vai ser de grande importância, vai ser de grande valia na sua vida daqui para frente e na sua vida futura. As experiências que João teve surte efeito nas nossas vidas até o dia de hoje. O homem que foi levado para ser esquecido, ele é falado até os dias de hoje. E nós estamos falando dele nesse exato momento. Talvez estamos aqui e achamos que ninguém nunca mais vai ouvir falar o nosso nome. Se porventura esse pensamento já passou na sua cabeça, o repreenda e o negue, porque isso é mentira de Satanás. Porque Deus quer fazer o seu nome ainda ser reconhecido no meio dos seus e no meio daqueles que ainda nem te conheceram. Deus quer te fazer um arauto da palavra sagrada. Deus quer te fazer um anunciante do Evangelho. Deus quer fazer com que as suas palavras surtam efeito nesse mundo corrompido e que almas sejam alcançadas através da sua pregação, através do seu testemunho, através da sua transformação de vida.
Porque quantas vidas foram transformadas, mudadas, quantas almas foram salvas pelo testemunho e pela pregação de João. E olha que maravilha o Evangelho, o capítulo 21 do livro de Apocalipse. O anjo desce e se apresenta a João. E vem apresentar a João um novo céu e uma nova terra. Ele mostra a João um novo céu e uma nova terra. E uma visão espiritual ele mostra que que o primeiro céu e que a primeira terra já tinham se passado. E aí João vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade que descia do céu por Deus, preparada, adereçada como uma noiva para o seu noivo. E João ouve uma grande voz do céu, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Olha que maravilha! Quando o povo de Israel é liberto do Egito, e eles estão na travessia do deserto rumo à cidade prometida, rumo a Canaã, em um determinado momento daquele tempo, Deus pede para que Moisés construa um tabernáculo, um lugar para tipificar a presença de Deus no meio do povo. E eles constroem esse tabernáculo. E ali, quando o povo caminhava, eles desmontavam aquele tabernáculo. Quando Deus dava ordem de parada, eles paravam e montavam aquele tabernáculo. E todo o tempo aquele tabernáculo tipificava a presença de Deus no meio do seu povo. E o que Deus tem preparado para nós não é algo muito diferente. Hoje nós sentimos a presença de Deus, mas Deus tem um tabernáculo preparado para que nós não apenas sintamos a sua presença, mas para que nós vivamos na presença dele por toda a eternidade. A Nova Jerusalém, a cidade santa criada por Deus. Um lugar onde Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. É um lugar onde não haverá morte. É um lugar onde não haverá pranto. É um lugar onde não haverá clamor. Você não vai precisar clamar, suplicar. Porque não haverá doença, não haverá praga. Não haverá tristeza, não haverá choro. Não haverá sofrimento. É um lugar onde nós apenas vamos adorar ao Senhor, igual cantamos agora há pouco. Santo, 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 santo. Nós em corpo de glória nos misturaremos com o coral de anjos e o adoraremos por toda a eternidade. Um lugar onde não precisará mais do sol e nem da lua, pois a própria glória de Deus iluminará todo o ambiente. E a luz do tabernáculo, e a luz da cidade, e a luz da Nova Jerusalém é o próprio Jesus Cristo. E o que está assentado no trono diz: faço novas todas estas coisas. E ele diz para João: escreve isso. Escreve tudo isso que eu estou te revelando agora. Pois essas coisas são verdadeiras e fiéis. Querendo nós ou não. Satanás trabalhando com todo o seu empenho para que isso não aconteça. Ele não conseguirá impedir. Falso profeta, anticristo, pregadores mentirosos, evangelho corrompido. O povo acreditando ou
O anjo diz: escreve essas coisas, pois elas são verdadeiras e são fiéis. E esse dia está perto, esse dia está próximo de chegar. De Jesus voltar nas nuvens e levar quem? Jesus vai levar aqueles que está no versículo 7 que nós lemos. Aqueles que vencer. Aqueles que vencer herdará todas estas coisas. Quem vencer herdará todas estas coisas. Mas vencer o quê? O nosso maior inimigo, o nosso principal inimigo, ainda não é Satanás, não é o diabo. Porque se você entregar a sua vida a Cristo Jesus, o diabo contra você nada mais pode fazer. Ele não pode tocar, ele não pode te deter, ele não pode te acusar, ele não pode te parar. Ele pode tentar te enganar, ele pode te tentar seduzir, mas você não vai se deixar corromper, porque você conhece a verdade, você conhece a palavra, você entregou a sua vida para Jesus, e você já sabe que tudo aquilo que ele te oferecer é enganoso, é mentiroso, porque ele quer que você caia junto com ele em um profundo abismo que é preparado para ele, mas ele não quer ir sozinho. E é por isso que as tentativas dele de te seduzir não cessam. Mas você é alicerçado na rocha. Passe o que passar, sopra o vento que soprar, bata as ondas que bater, você está firme, porque você está alicerçado na palavra. Que palavra é essa? A palavra de Jesus, a palavra da salvação. Então o maior inimigo que nós precisamos vencer para alcançar o direito de nos tornarmos filhos de Deus e morar com Ele é nós mesmos. O nosso próprio eu, a nossa própria carne, é a batalha mais difícil de travar. Jesus, ele desce do seu trono. Jesus, 100% Deus, entra em um corpo carnal como o nosso. E ele vem a essa terra. A dificuldade maior de Jesus não era continuar sendo Deus. A sua natureza é celestial. A sua divindade é desde a criação. Então, para Deus curar cego, curar coxo, expulsar demônio, para Jesus isso era fácil. Porque o mundo espiritual para Jesus combater era tranquilo, porque já é a sua natureza. Jesus é espírito, Deus é espírito, mas ele estava dentro de um corpo igual ao meu e o seu, que sente dor, que sente tristeza, que sente fome, que sente frio, que sente desânimo, que sente vontade de chorar, que sente vontade de gritar, que muitas das vezes também se sente sozinho, se sente desamparado. Jesus se sentiu assim. Para ele, a vida, a natureza espiritual de ele ser o próprio Deus encarnado, não era dificuldade, mas vencer o corpo carnal e as vontades da carne que ele tinha, era o seu maior obstáculo. Para mim e para você é diferente.
A nossa natureza é carnal. Somos filhos do pecado. Então fazer tudo aquilo que satisfaz a nossa carne para nós é fácil. Difícil é a gente nos tornar seres espirituais. Fazer aquilo que o meu corpo deseja é fácil. Saciar as vontades da minha carne é fácil. Alimentar a minha carne é fácil. Agora, alimentar o meu espírito é complicado. A minha carne não gosta de ler Bíblia, os meus olhos cansam. A minha carne não gosta de jejuar, a minha carne, para alimentar o espírito, a minha carne sente fome. A minha carne não gosta de orar para que o meu espírito se fortifique. Quando eu fico 10, 15, 5 minutos de joelho, as minhas pernas doem. Então é essa natureza carnal que precisamos vencer, para que essa revelação que o anjo manda João escrever e que nós estamos falando dela agora, que precisamos vencer para herdar todas as coisas celestiais, todas as coisas espirituais que estão sendo preparadas para nós desde a fundação do mundo. Precisamos vencer a nós mesmos. Precisamos vencer as nossas vontades. Precisamos vencer os nossos desejos. Para nós pegar atalhos e tentar resolver as coisas da maneira mais fácil. Ainda que dela precisamos usar da mentira, do engano, da manipulação. É mais fácil. Porque para fazer das coisas corretas, usando a verdade, usando a dignidade, usando a palavra, vencendo pela palavra, assim como Jesus venceu Satanás no deserto, na palavra. Muitas das vezes é difícil para nós, porque não conhecemos a palavra, porque a nossa carne, o nosso corpo não deseja perder tempo estudando e se alimentando da palavra, para que no momento da tentação o nosso espírito esteja fortalecido. Porque quando Satanás se apresenta a Jesus no deserto, a carne de Jesus já estava fraca. Eram 40 dias jejuando. 40 dias e 40 noites. Certamente a carne de Jesus já estava bem debilitada, estava bem fraca. E é aí que Satanás vai tentar Jesus. Só que enquanto a carne de Jesus estava fraca, o seu espírito estava forte. E quando Jesus o tenta, se verdadeiramente és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus o resiste na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás o leva ao lugar mais alto do templo e diz: lança-te daqui abaixo. Se verdadeiramente és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E Jesus na palavra mais uma vez o vence. Também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. E Satanás o transporta ele mais uma vez e leva a um monte muito alto e mostra todas as cidades e as riquezas da terra. E diz para ele: se prostrares, me adorares, tudo isso que você está vendo, eu te dou. E Jesus mais uma vez o vence pela palavra. Adorarás somente a Deus. E aí Satanás o bate em retirada e deixa Jesus em paz. E aí a palavra diz que os anjos descem e cuidam e servem a Jesus. Então, meu irmão, por que muitas das vezes Satanás nos tenta e nos seduz? E muitas das vezes nós nos deixamos levar
por aquilo que Ele coloca de bandeja em nosso caminho, é porque não o combatemos com a palavra. Não usamos a palavra que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sem alicerce do Espírito, sem o Espírito fortalecido, a nossa carne ela é fraca. E na fraqueza da nossa carne, Satanás sempre vai oferecer algo que vai ser satisfatório para a nossa carne. E nós vamos ceder. E quando nós menos nos dermos por conta, ele nos derrubou. Mas em nome de Jesus, alicerçado na palavra, nós vamos aprender que de agora para frente, nós precisamos priorizar em alimentar o nosso espírito, em viver o reino de Deus a partir de agora, a partir deste momento. Nós já começamos a viver o reino de Deus aqui nessa terra, porque é aqui nessa terra que nós precisamos vencer, nos tornar um vencedor para herdar todas as coisas que Deus tem preparado para nós. Ruas de ouro, mansões de cristais, tudo aquilo que o Senhor tem preparado de maravilhoso para nos entregar, só vai tomar posse aquele que vencer. Se nós perdemos a guerra, se nós perdemos a batalha interior, nós não vamos chegar lá. Nós não vamos chegar lá. E nós estamos falando de algo muito maior do que apenas a libertação de um vício terreno. Nós estamos falando de nos tornarmos um vencedor em Cristo Jesus. Para dizer igual o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é assim que vamos vencer todas as tentações. É assim que vamos vencer todos os desejos da nossa carne, buscando a Deus em todo o tempo, nos consagrando, alimentando o nosso espírito, para que na hora da tentação o seu espírito esteja mais forte do que a sua carne, e o seu espírito venha decidir. E que o meu espírito venha decidir em fazer a vontade de Deus e não a vontade da minha carne. Em fazer a vontade de Deus e não a vontade do diabo. Somente assim a nossa alma se tornará vencedora e herdará o reino do céu. E o nosso nome estará escrito no livro da vida e não se apagará. E quando as portas da cidade se abrirem, para que a igreja lavada e remida no sangue de Jesus puder entrar, passar pelas portas celestiais, pelos portões celestiais, você ser um bendito de Deus e herdar o reino que Ele preparou para você. Lá você não será mais qualquer um. Lá você não será mais rejeitado. Lá você não sofrerá essas angústias. Lá o próprio Deus, a presença de Deus, você estará nela por toda a eternidade. Deus, o próprio Deus. Imagina, irmãos, nós vivendo diante do nosso próprio Criador, que lá se tornará o nosso Pai. Em nome de Jesus, seremos mais do que vencedor em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Que Deus abençoe o nosso dia, que o Senhor abençoe aquilo que você for fazer durante esse dia, que Deus te guarde, te proteja, te livre, ministre em seu coração aquilo aonde eu não consegui chegar, mas na hora que você tiver um tempo, pare, medite nessa palavra, dobre o seu joelho no cantinho e fale com o Senhor: Senhor, eu quero me tornar um vencedor.
Deus, o Senhor, não me deu espírito de temor, mas sim um espírito forte, um espírito de ousadia para combater a minha carne, a minha vontade, o meu eu. E eu não quero mais tomar as decisões da minha vida segundo a minha carne, mas sim segundo o teu Espírito, para que eu possa herdar o direito da salvação, dado a mim na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.